t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'as fait manquer, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'as préféré, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Olá e sejam bem-vindos ao Bruxelas, meu amor, o programa da Euronews que lhe traz todas as semanas, em português, as notícias e os debates que marcam a atualidade europeia. Eu sou Mariana Correia e estes são os destaques da semana. A guerra entre Israel e o Hamas é cada vez mais tensa. O governo israelita aprovou um plano para ocupar a faixa de Gaza, destruir o Hamas e libertar os reféns que ainda permanecem em cativeiro. Este fim de semana, centenas de pessoas saíram às ruas da capital belga para exigir um cessar-fogo imediato na região, depois dos avisos das Nações Unidas de que os habitantes de Gaza estarão numa situação iminente de fome extrema devido ao bloqueio da ajuda humanitária. Tentamos perceber porque que garantir a paz é tão complexo e qual deve ser o papel da União Europeia. E ainda, apenas algumas horas após assumir o cargo, o novo chanceler alemão apanhou o comboio para Kiev, ao lado dos líderes da França, Polónia e Reino Unido. Friedrich Merz garantiu que a Europa continua a apoiar a Ucrânia. A viagem aconteceu ao mesmo tempo em que os líderes europeus da Eslováquia e da Sérvia celebravam o Dia da Vitória na Praça Vermelha, em Moscovo. Vamos analisar a situação da Ucrânia e perguntar qual pode ser o papel de Bruxelas na reconstrução do país. Para nos ajudar a compreender melhor estes temas, temos hoje connosco Ricardo Borges de Castro, especialista em assuntos europeus e também conselheiro do Centro de Políticas Europeias. Obrigado pelo convite. Isabel Marques da Silva, jornalista da Euronews, bem-vinda. E José Manuel Ribeiro, membro do Comitê das Regiões e também presidente da Câmara Municipal de Valongo. Muito obrigada aos três e, claro, obrigada a si que está desse lado. Antes de começarmos o nosso debate, vamos primeiro perceber o que se passa na faixa de Gaza, o território destruído pela guerra que o presidente Donald Trump quer transformar num paraíso turístico. A faixa de Gaza está em ruínas e um acordo para acabar com os combates permanece ilusório. Israel fez um ultimato ao Hamas. Libertem os reféns restantes ou o seu território será arrasado e os residentes realojados. O presidente Donald Trump, que visitou o Médio Oriente esta semana, deu ao israelita Benjamin Netanyahu praticamente a autorização para avançar. Entretanto, os sinais de fome em Gaza estão a crescer. A comida está a escassear. Os líderes da União Europeia dizem que Israel está a impedir a entrada de ajuda em Gaza. E Israel acusa a ONU de permitir que a ajuda caia nas mãos do Hamas. O que vem a seguir? À medida que os esforços de mediação dos Estados Unidos, Qatar e Egito falham, pode a Europa agir? Que influência têm os europeus? O tempo está a esgotar-se. A situação é trágica e há muitas perguntas a fazer sobre este tema. Vamos começar sobre a posição da União Europeia. Isabel, porquê que a Europa continua tão dividida sobre este tema? Penso que é difícil afrontar a defesa de Israel que, de forma tão veemente, a Áustria, a Alemanha e a Hungria têm feito. E apesar de haver alguns países que se mobilizam, sabemos que tradicionalmente a Irlanda e Espanha e países mais pequenos como a Eslovénia ou o Luxemburgo têm sido mais proativos na tentativa de que a União Europeia tenha um papel mais de acordo com os seus deveres a nível da geografia, da geopolítica que vivemos agora e também no respeito da lei internacional e da lei humanitária internacional. Mas é difícil conseguir que estes dois lados se ponham de acordo. Eu não recordo o nome, mas há um ex-embaixador da União Europeia para a Palestina que disse que temos uma coligação das vontades ou dos interessados, conforme queiramos chamar, para a Ucrânia, poderíamos aplicar a mesma fórmula para Gaza. Não há nenhum impedimento que alguns destes países que estão a dizer que é preciso ser mais contundente em relação a Israel, o possam fazer ao nível da exportação das armas, que poderia parar, e da revisão do tratado comercial que existe entre as duas partes, porque a União Europeia é o principal parceiro comercial de Israel. Portanto, haveria aqui espaço para ser mais proativo na defesa também dos interesses de Gaza. Então aproveito aqui para perguntar, Ricardo, a União Europeia ainda tem capacidade para liderar alguma iniciativa de paz ou está politicamente paralisada? Eu penso que o grande problema da Europa, de facto, a política externa da União Europeia em relação ao Médio Oriente e este conflito em particular, nós temos que também ser realistas que a Europa nunca teve, apesar destes elementos que a Isabel mencionou, a Europa nunca
nunca teve grande influência sobre esta região. E eu penso que uma das vítimas deste conflito foi também a política externa da União Europeia aqui, por estas divisões que a Isabel mencionou, mas precisamente por nós europeus já sabermos que haveria divisões, porque alguns países são mais próximos de Israel, outros são mais próximos da Palestina. Nós, apesar de tudo, temos uma chefe da diplomacia europeia, tivemos antes e temos agora. Nós temos um representante especial para o Médio Oriente. O que é que andam a fazer? Qual é que é o papel que têm tido? Na minha perspectiva, devia ser encontrar esta coligação, vamos lá ver, de vontades, em que pudesse utilizar aqueles que são mais próximos de Israel para pressionar Israel e aqueles que são mais próximos também da Palestina, que, obviamente, a questão na Palestina é mais complicada porque umas coisas são as relações com a autoridade palestina, outra coisa é com o Hamas, que é um grupo terrorista, e, portanto, é obviamente que isto é uma situação muito difícil. Nós já sabemos que ainda por cima divide as nossas sociedades a meio, mas há maneiras, mesmo com a influência limitada que temos, de tentar pressionar os acontecimentos numa determinada direção, até porque é do nosso interesse. José Manuel, então acha que esta divisão prejudica a credibilidade externa da União Europeia? É assim, diz-se que não há moral nas relações internacionais. Não é bem assim. Há uma certa... o soft power remete-nos para dimensões de valores e o que é que acontece? Nenhum cidadão percebe, seja em Portugal, seja no outro ponto da Europa, esta dualidade da União Europeia face, por exemplo, a dois conflitos. Um naquela zona, em Gaza, e o outro na Ucrânia. Portanto, sendo coisas distintas, são dois conflitos onde olham para a União Europeia, para os seus representantes, atuarem de forma... Não está em causa o primeiro momento, é um momento terrível. Há um massacre perpetrado pelo Hamas e há o direito de uma resposta por parte de Israel. Exato. O que nós temos hoje já não é, já não é racional a nenhum nível. O que está a acontecer é um processo de genocídio. E, portanto, isso aí obriga a União Europeia, se quer ser um ator que é respeitado no mundo, a ter mais coerência na forma como utiliza os instrumentos, como já aqui foi dito. Pode ter um plano a médio e longo prazo que implica a questão das sanções, por exemplo. Embora eu sou muito claro nisto, porque eu, quando fui deputado, fiz parte do grupo de amizade Portugal e Israel e eu não confundo nunca a floresta com a árvore. Uma coisa é o Netânyahu, mas mesmo em relação ao Netânyahu é preciso dizer... Para terminar, mesmo em relação aos entorces que o atual Primeiro-Ministro e algumas pessoas que o suportam fazem, Israel é, na verdade, a única democracia que temos ali naquela zona, onde há respeito por direitos das mulheres, há um conjunto de, formalmente, ou seja, portanto, é um parceiro que precisamos. Agora, temos que ter mão dura, sim, para sintetizar. A Europa tem que ser dura com Israel, obviamente, não tenho dúvidas nenhumas. Uhum. Esta semana a situação humanitária em Gaza, como já ouvimos aqui, piorou. Falámos com o enviado do Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas, Antoine Renard, que descreve a situação de risco de fome generalizada em Gaza. Vamos ouvir. Estive em Gaza até o último domingo e passei uma semana em Gaza com a nossa equipa do Programa Alimentar Mundial. E a situação é realmente como se a estrada estivesse a chegar ao fim. Há uma população que enfrenta grandes desafios relacionados com a sua alimentação diária. Estão a comer 1 a 1,5 refeição por dia. Um saco de farinha de trigo, que é realmente um alimento básico, essencial, agora custa cerca de $560. Se estiver disponível no mercado, que há cada vez menos, dado que há um encerramento total há mais de 70 dias, e além disso, muitos produtos começam também a apodrecer. Isabel, Israel está a usar a fome como arma de guerra? Parece haver indícios claros disso, há denúncias graves, inclusive das várias instâncias e agências das Nações Unidas. Eu acho absolutamente extraordinário que não haja uma reação muito clara e veemente por parte da União Europeia, e nomeadamente pela alta representante, desta ideia de um controle total do território, portanto, temos que passar das palavras aos atos, porque se dizemos que a Europa acredita ainda na solução de 2 Estados, como é que pode permitir que Israel agora anexe totalmente a faixa de Gaza e, pior, que tenha esta ideia de uma imigração voluntária, quer dizer, de mesmo deslocar a população que está a morrer à fome para o Egito ou para outros países, desde que eles os queiram lá, que é outra situação complexa, que é já aqueles países naquela região já ajudam imenso, não só recebendo pessoas, mas também de alguma forma facilitando algum apoio financeiro ou alimentar
quando não se consegue chegar lá com os bens que vêm da Europa e do mundo ocidental e todo o mundo. Para mim, a situação de fome é absolutamente catastrófica, e o facto da União Europeia não ser mais veemente nessa matéria, mas a questão da ocupação e de se manter este lado blasé de que vamos ver como é que os Estados Unidos, a Liga Árabe, vão conseguir chamar Netanyahu à razão, acaba, como dizia o Ricardo, por mostrar uma impotência total da União Europeia, mesmo em algo tão simples, do ponto de vista até às vezes logístico, como conseguir convencer a deixar entrar mais ajuda humanitária. Então, pegando nisto que a Isabel também estava a falar, nós sabemos, e vamos desenvolver um bocadinho mais à frente, que a União Europeia tem acordos com Israel, mas também é o principal doador de ajuda humanitária em Gaza. Isto é, a Europa está a financiar alimentos por um lado e, por outro, está a fazer acordos comerciais com as pessoas que impedem que a ajuda humanitária chegue às populações. Isto aqui não é uma incoerência? Não, quer dizer, vá ver, não é uma incoerência no sentido em que aquilo que a Isabel estava a dizer, que é qual é que é o objetivo e qual é que é o ponto em que todos os Estados europeus estão de acordo, é na solução dos dois Estados, a viver em paz, lado a lado. Eu penso que esta continua a ser, se olharmos para todas as conclusões do Conselho Europeu, para as posições comuns, ou para a posição comum que a União Europeia adotou na sequência do desastre que foi o início da resposta da União Europeia a seguir ao ataque terrorista que o Zé Manuel referiu, aquilo em que os países europeus acreditam ainda e defendem é que tem que haver uma solução de dois Estados. É verdade que neste momento, e estes acordos e as relações que a União Europeia tem com os dois lados, é precisamente nesse sentido. É verdade que neste momento a situação no terreno, e aquilo que se passa em Gaza em particular, mas também na Cisjordânia, quer dizer, cada vez torna mais difícil esta solução dos dois Estados. E por isso é que já há alguns Estados-membros, como a Holanda, por exemplo, que estão a questionar o facto de começar a repensar o acordo de associação com Israel. E, portanto, há elementos de pressão que a União Europeia ainda pode fazer sobre os Estados. Por exemplo, como há muitos Estados, como Portugal, por exemplo, não reconheceu ainda a Palestina como um Estado independente e, portanto, há aqui mecanismos ou há meios de fazer passar mensagem para Israel, até porque nós estamos a ver que até os próprios Estados Unidos, o próprio Presidente Trump, neste momento com este acordo que fizeram com o Hamas diretamente para a libertação do último refugiado que estava vivo, israelo-americano, demonstra também que os americanos já estão a ficar um bocadinho cansados da posição do governo de Israel, porque estão a perceber que neste momento o senhor Netanyahu está focado num projeto de ocupação de Gaza que não era aquilo que estava, que sabemos que não é aquilo que vai trazer mais paz à região. Muito bem. De qualquer maneira, Israel parece irredutível nesta decisão de ocupar a faixa de Gaza. José Manuel, eu ia lhe perguntar aqui o que é que acha sobre esta frase. A ministra dos Negócios Estrangeiros da Eslováquia disse que o mundo falhou claramente no teste da humanidade. Concorda? Completamente. Aliás, eu estava a ouvir o meu colega de painel e não basta dizer que concordamos com a resolução de 1948. A verdade é que só há 2 Estados da União Europeia que reconheceram o Estado palestino, que é a Irlanda e Espanha e a Noruega. Portanto, e alguns dos países de leste antes de entrarem na União Europeia. O que é que está a acontecer? Vamos ser muito claros para quem nos escuta, que é Israel está a desafiar o direito internacional também. Ali há também um desafio do direito internacional. Ocupar um território, quer dizer, veja, isto até podíamos dizer que dá jeito ao Trump com esta conversa da Groenlândia e dá muito jeito, que deve estar todo contente a ouvir isto, o Sr. Putin, não é? Porque no fundo foi uma invasão, achando que tem direito porque depois os argumentos são extraordinários. A mim, eu acho que nós temos que ser duros. A União Europeia não pode ter, nesta coisa das relações internacionais, temos que ser claros. Porque senão não podemos dizer que aqui a Europa é um centro hoje, o grande centro, aliás, de defesa dos direitos, de defesa de um conjunto um modo de vida deste mundo liberal, livre e liberal, porque senão as pessoas não nos vão reconhecer, como eu já dizia há pouco. E, portanto, ela o que diz tem toda a razão, porque o que assistimos todos os dias é chocante. E o que mais me choca é como é que mesmo setores ligados a Israel e países aceitam o que está a acontecer. Porque é só de quem não lê com atenção a história. Quanto mais tempo durar aquele conflito, mais difícil será curar no futuro. Veja o que é que está a acontecer. A não ser, nós podíamos ser maquiavélicos e dizer assim, bom, se calhar o Netanyahu e o seu protetor Donald Trump percebem ou gostariam, numa do wishful thinking, quanto mais tempo isto durar, pode ser que o Irão
tome aqui uma decisão, porque não haja dúvidas que os americanos estão ansiosos por ter um pretexto para... Os americanos, com este presidente, vamos ser claros, a atual presidência americana está ansiosa por fazer um ataque Isabel, estava a concordar com esta ideia. Quer dizer, a minha questão é que, em relação à forma como a União Europeia gera esta acusação de 2 pesos, 2 medidas, que é uma coisa que também tem imenso custos do ponto de vista diplomático e do poder da União Europeia no contexto mais geral, porque esta duplicidade de critérios é muito criticada. Por exemplo, os nossos parceiros na Ásia, na América Latina, em África. E, portanto, depois a União Europeia vem dizer que queremos trabalhar com outras regiões do mundo, até por causa da dependência que temos dos Estados Unidos, que agora temos que começar a encontrar outras soluções, mas depois, na prática, tem este apoio à Ucrânia, que eu não digo que não deva ser feito, mas depois tem uma duplicidade de critérios, deixando Gaza cair. E para os nossos parceiros geopolíticos noutros pontos do mundo, é também muito difícil de engolir estas manifestações, estes discursos, que na prática depois são nulos. Deixa-me dizer só uma coisa. Muito rápido. Há duas dimensões ligadas ao poder. Eu sou eleito e gosto de estudar isto, até porque estou a tentar acabar um doutoramento ligado à ciência política, que é a questão da legitimidade e a questão da autoridade. Não é só porque somos eleitos. Tem que nos ser reconhecida a legitimidade e temos de ter autoridade. E o que o colega estava a dizer tem toda a razão. E eu, até pelas funções que tenho, eu sou presidente da LIPOR, quando vou à África do Sul ou à Argentina, além da desconfiança que existe sobre o nosso passado colonial, eles hoje percebem claramente que nós estamos a perder a autoridade moral. Eu não gosto muito de usar esse termo moral porque, de facto, não existe. Mas na prática existe. Eles dizem-nos assim: vocês europeus não têm moralidade, não têm autoridade nenhuma para nos vir dar lições. E isto é muito desagradável, devo-lhe dizer. Eu já ouvi isto várias vezes. Portanto, eu subscrevo, porque de facto há aqui uma dualidade. Nós somos incapazes de adotar sanções fortes. Temos meios, porque eles dependem também da Europa, obviamente. Mas ao mesmo tempo, deixe-me dizer, sermos muito corretos, dizendo assim: ter medidas médio e longo prazo para apoiar a luta contra o terrorismo, contra organizações como o Hamas, não só o Israel. Apoiar quer o governo legítimo da Palestina, quer os israelitas, obviamente, porque nós também não devemos ter medo de dizer isto. Nós não podemos ter medo de assumir que aquela organização é uma organização terrorista. Aquela organização, enquanto uma organização daquelas existir, é difícil imaginar que haja condições para a paz. E os próprios israelitas também já se começam a manifestar, e é disso que vamos falar agora. Milhares de israelitas têm protestado contra a ofensiva militar e pedem ao governo de Tel Aviv para não intensificar a guerra e o sofrimento na região. Ouvimos Bushra Khalidi, da organização não governamental Oxfam International. I say it and I'll say it again. Stop selling weapons. Eu digo e direi novamente: parem de vender armas a Israel. Parem de fazer comércio com Israel. Houve um anúncio do governo israelita para acelerar os planos de anexação na Cisjordânia. A União Europeia continua a ser o maior parceiro comercial de Israel, continua a fazer comércio com zonas ilegais que foram consideradas ilegais por tribunais internacionais. Há um relatório do TPI que diz que a ocupação é ilegal. No entanto, a União continua a fazer comércio com Israel. Há coisas que podemos fazer, mas os governos ocidentais estão a escolher não fazê-las e estão a optar por permanecer em silêncio ou condenar com palavras. Mas isso não tem significado no terreno, não tem impacto no chão. Há bocadinho estávamos a falar do acordo de associação com Israel, que já existe desde o ano 2000 e vai ser agora revisto, não é? No próximo Conselho de Ministros, no dia 20 de maio. Ricardo, é suficiente isto para pressionar Israel ou a Europa tem mais margem de manobra? Não, eu penso que não é suficiente, até porque não tem sido suficiente até agora, não é? E penso que há, de facto, uma margem muito limitada. Até porque eu penso que, neste momento, uma das coisas que acho que motiva também o Sr. Netanyahu é a sua própria sobrevivência política. E, portanto, quando se está a falar de poder, como estava a falar o Zé Manel, e quando se está no poder, quer-se ficar no poder, às vezes pelas piores razões. Mas eu acho que há um ponto muito importante que o Zé Manel levantou há pouco. Quando se diz muitas vezes que Israel é uma democracia ainda que não pode ser, portanto, posta no mesmo plano que os seus adversários. E isto é absolutamente verdade. Mas precisamente por ser uma democracia é que tem que se comportar de maneira diferente. Tem que ter uma política externa, tem que conduzir este problema de uma forma completamente diferente. E, portanto, eu penso que já se percebeu também quais é que são, tanto aqui como também na Ucrânia, já se percebeu quais é que são os limites de influência de forças exteriores a um problema que é regional e que tem raízes profundíssimas na região.
Isabel, este acordo diz, e passo a ler, que os laços serão baseados no respeito pelos direitos humanos e os princípios democráticos. Ora, a pergunta é esta: as cláusulas são só decorativas? Eu espero que na reunião dos ministros dos negócios estrangeiros se encontre, entre aquelas vozes que são mais proativas, uma fórmula que permita traduzir isso na prática. É para mim gritante que até os produtos que são produzidos em territórios ocupados na Cisjordânia e que deveriam ser banidos e não deveriam ser exportados para a Europa, continuam a chegar. Portanto, como é que a Europa não tem nem sequer a capacidade de controlar aquilo que não deveria chegar, quanto mais utilizar essas cláusulas para para rever a posição. Mas eu acho que é uma questão de vontade política. Eu não sei até que ponto, financeiramente falando, rever este acordo seria um mau negócio para a Europa. Não penso que seja, quer dizer, Israel teria muito mais a perder e poderia ser, de facto, uma forma de conseguir que algumas das suas ações do ponto de vista humanitário tivessem um travão. Agora, se a Europa está preocupada em perder este parceiro comercial, se calhar vai perder outros parceiros comerciais que não estão interessados em negociar com a Europa, que dá toda esta luz verde ao Sr. Netanyahu, que também está a ser perseguido nos tribunais por várias acusações de fraude e que se quer manter no poder. Quando se diz que Israel é uma democracia, é verdade, ele tem sido eleito e tem feito coligações de forma democrática, mas muitos israelitas também o contestam nas ruas, exatamente porque esta política em Gaza é uma política para o manter no poder, não é só pela defesa da segurança israelita. O nosso tempo está a terminar, nós vamos ter que fazer aqui uma pequena pausa e quando voltarmos iremos falar do conflito e da Ucrânia. Até já. Bem-vindo de novo ao Bruxelas, meu amor, e à conversa com os nossos convidados. No programa de hoje estamos a debater as grandes notícias da semana. Vamos começar esta segunda parte com a visita dos líderes de França, Alemanha, Reino Unido e Polónia à Ucrânia. Foi a primeira deslocação conjunta destes 4 dirigentes a Kiev para mostrar que a coligação da boa vontade continua unida para ajudar o país, numa altura em que Putin celebrou mais um dia da vitória na presença dos líderes europeus em Moscou. Esta semana a questão do armamento também esteve na ordem do dia, no segundo Fórum da Defesa UE-Ucrânia, e a discutir a integração das indústrias da defesa. Ora, sem os Estados Unidos como aliados, deveriam os europeus parar de comprar armamento norte-americano? Foi o que perguntamos a Pieter Wesman, do Instituto Internacional para a Pesquisa de Paz de Estocolmo. Quando olhamos para as armas que os Estados europeus da NATO importam, uma parte muito significativa vem dos Estados Unidos, mais de 50%. Claro, os Estados europeus também fabricam as suas próprias armas, mas os números que mencionei indicam quão importantes os Estados Unidos são e serão para as dinâmicas de armamento europeias. É muito difícil ver como a capacidade militar da Europa pode ser independente dos Estados Unidos. Comprar equipamento militar americano é uma forma de cimentar os laços com os Estados Unidos e isso torna-os também um pouco dependentes da própria Europa. José Manuel, vimos aqui na peça que mais de 50% do armamento europeu é comprado nos Estados Unidos. Também sabemos que compramos hoje mais do que há 5 anos. A Europa não mostra aqui também uma incoerência política, diz uma coisa e depois faz outra? A Europa, durante muitos anos, fez um outsourcing da defesa aos Estados Unidos. Este esta invasão, veio forçar-nos, esta mudança, já não é o Joe Biden, com o Trump, veio, mas o Trump, ponto 1, ou seja, o primeiro Trump já tinha avisado, portanto devíamos ter aprendido a lição. A verdade é que nós estamos a acordar para a realidade, é uma dimensão das relações internacionais, que é assim, só há dissuasão se tivermos força. É como um jogo. Só não nos atacam se tiverem medo da nossa resposta. E, portanto, os europeus vão ter mesmo que entrar neste caminho, não tenho dúvidas nenhumas. Agora, o que me choca, eu quando, antes de vir ao programa, tentei só porque gosto muito de história, adoro história, e a primeira vez que se falou numa resposta integrada, um exército europeu integrado, foi em 1950. Um Pleven, um antigo primeiro-ministro francês, 1950, nós estamos em 2025. Defendemos sempre dos americanos, por isso é que o que diz o especialista é quase óbvio. Os americanos, os Estados Unidos da América, são a maior potência militar do planeta.
E, portanto, é natural que demore muitos anos. Eu já ouvi especialistas a dizer que demora entre 3, 5, 10 anos a conseguirmos ter capacidade de dissuasão. É possível alcançar esta autonomia estratégica que a Europa tanto quer? Mas vai levar muito tempo. Quer dizer, não é uma coisa que se consiga fazer de hoje para amanhã. Mas já devíamos estar preparados. Não, já devíamos estar muito melhor preparados. Não estamos. Essa é a realidade em que estamos. Acho que o grande desafio que a União Europeia tem é um desafio de sincronização do que é que precisa no curto prazo, para apoiar a Ucrânia também, porque aquilo que se passa na Ucrânia é, de facto, o desafio mais importante que a União Europeia tem pela frente, também no campo da defesa. Mas é esta conciliação entre o curto prazo, o apoio que é preciso dar à Ucrânia e também a criar este início de maior dissuasão da União Europeia, mas também os investimentos de longo prazo que têm que ser feitos, com todas as consequências que isso vai ter para as sociedades europeias. Há aqui um risco maior de fragmentação no apoio europeu à Ucrânia se a guerra se prolongar no tempo. Como é que se evita o desgaste político? Eu penso que esse desgaste político é natural no facto de haver também a divisão com os países, nomeadamente a Eslováquia e a Hungria, estarem sempre a sabotar a eventual unidade europeia na defesa dos interesses da Ucrânia e no apoio à Ucrânia. Agora, do ponto de vista militar e da defesa, apesar do presidente Macron ter este sonho do tal exército europeu que mencionava, como diz o Ricardo, é uma coisa que vai demorar muito tempo. Eu acho que a sorte da Europa, mesmo assim, é que apesar do Brexit, o Reino Unido continuará a ser um parceiro absolutamente decisivo. A Noruega também. E outros países. E também a área do Pacífico. Eu julgo que não tem força. Mas podemos continuar a comprar armas também ao Japão e a outras e tentar realmente que esta dependência dos Estados Unidos possa ser contrariada por uma diversificação de parcerias e de aquisição nessas outras potências e desenvolver a indústria interna de uma forma também que é de utilizar uma visão mais, usa-se muito o termo, holística, do que é necessário, porque as necessidades de Portugal e do flanco sul são diferentes da Finlândia, que tem uma fronteira enorme com a Rússia. E, portanto, essa unidade da União Europeia passa por perceber as necessidades de cada um e como é que cada um pode contribuir e a que ritmo. Um país como Espanha e mesmo a própria Bélgica tem de facto começar a abrir mais os cordões à bolsa, porque não podem querer a proteção da União Europeia e da NATO e, obviamente, com todo o respeito pelas decisões que o governo democraticamente eleitos tem em relação a onde é que devem gastar o seu orçamento, estando nós na conjuntura que estamos, há que dar também o sinal de que querem ajudar. Eu estou a ver aqui o Ricardo a rir-se. Quer fazer algum comentário? Não. Eu penso que aquilo que a Isabel está a dizer, quer dizer que não pode ser. Temos que encontrar maneira, e muitas vezes aqui também, eventualmente, com a coligação de vontades, de encontrar a maneira de avançar com este projeto, que vai demorar tempo e que vai ser difícil, e seguramente que sim. Mas posso só... Claro, não é só essa questão. Esta questão de alguns líderes da coligação de vontade irem a Kiev é importantíssimo. Porquê? Até vai ajudar na questão de eventuais negociações. Porque hoje, o risco... Nós não sabemos exatamente como é que é a posição do Donald Trump. Apesar daquele acordo dos minerais, aquilo mitiga, mas não resolve. É tão instável. Portanto, acho importante este apoio. Aliás, é crucial na negociação, se ela existir. Eu sou um amante da paz, quem me conhece, mas só há paz se nós tivermos capacidade de dissuasão. Aquilo que mais me... Há duas questões que me chocam. É que não é só a produção de armamento... Nós, para nos defendermos, temos que colocar, por exemplo, temas muito chatos em cima da mesa. Tema, por exemplo, serviço militar obrigatório. Eu estou a ver o nosso país a ser forçado a discutir o serviço militar obrigatório. Porque para haver uma resposta, eu não sou especialista em questões militares, mas só é possível haver um exército comum se houver uma espécie de serviço militar obrigatório na Europa. Mas Isabel, concorda? Eu acho que é uma discussão que tem que existir. É muito difícil, até porque muitos dos jovens, se calhar, têm uma posição agora mais, digamos, pacifista em relação à forma como a União Europeia e a NATO se devem posicionar e que devem ser baluartes pela defesa da paz, evitando Mas, de facto, a paz também só se consegue quando se tem um poder dissuasor. E, se calhar, muitos jovens teriam, ou até os reservistas, um dia, participarem, nem que seja a passar essa informação e esse conhecimento às gerações mais jovens. Muito obrigada. Como sempre, pode ver as últimas notícias sobre o conflito da Ucrânia e outros temas da atualidade nas nossas diferentes plataformas. Obrigada aos nossos convidados e assim, fique connosco aqui na Euronews.
Olá e seja bem-vindo ao Bruxelas, meu amor, o programa da Euronews que lhe traz todas as semanas, em português, as notícias e os debates que marcam a atualidade europeia. Hoje tenho comigo Ricardo Borges de Castro, especialista em assuntos europeus e também conselheiro do Centro de Política Europeia, Isabel Marques da Silva, jornalista da Euronews, e José Manuel Ribeiro, membro do Comitê das Regiões e presidente da Câmara Municipal de Valongo. Olá. Ora, a Igreja Católica escolheu um norte-americano para suceder ao Papa Francisco. Robert Francis Prevost é agora o Papa Leão XIV, viveu grande parte da sua vida no Peru, dá sinais de ser um reformador, aposta numa nova fase da doutrina social da Igreja e assume-se como um líder da paz. Será mais progressista do que o esperado neste último conclave, mas mais reservado que o antecessor? Que tipo de liderança terá Leão XIV? Ora, perante milhares de fiéis que assistiram à sua primeira homilia na Praça de São Pedro, há uma semana, o novo Papa apelou à paz, em especial na Ucrânia e em Gaza. Mai più la guerra. Guerra nunca mais. Trago no meu coração os sofrimentos do amado povo ucraniano. Que tudo o que for possível seja feito para alcançar uma paz genuína o mais rapidamente possível. A una pace autêntica. Mi addolora Estou profundamente triste pelo que está a acontecer na faixa de Gaza. Que o fogo cesse imediatamente. Que a ajuda humanitária chegue à população civil exausta e que todos os reféns sejam libertados. civile e siano liberati tutti gli ostaggi. Ricardo, o Vaticano pode ser um mediador real nestes conflitos ou tem apenas um papel simbólico? Não, eu penso que o Vaticano pode ter um papel importante. Aliás, a Igreja Católica muitas vezes em conflitos pode ter um papel relevante. Eu julgo tanto num como no outro. Quer dizer, em Gaza nós sabemos que o Papa Francisco falava frequentemente ou quase todas as noites com uma diocese na região, e também sabemos que a Igreja Católica tem tido um papel importante em relação às crianças que foram raptadas para a Rússia. Portanto, eu penso que a Igreja vai continuar a ter aqui assim um papel. Eu penso também que o Papa Leão XIV pelo menos tem uma posição mais clara em relação à Ucrânia que tinha o Papa Francisco, que penso que apresentava sempre mais reservadamente em relação a isto, talvez para alguns daqueles problemas que nós já tínhamos estado a discutir aqui assim. Portanto, eu penso que a Igreja, em todo o caso, eu penso que pode ter, na sua maneira discreta de fazer diplomacia e política externa, que pode ter um papel positivo nestes dois conflitos, seguramente. Isabel, um Papa americano, numa altura em que Trump está sempre a ameaçar a ordem mundial, é uma coincidência? Do que eu li, portanto, a comunidade maga ficou muito descontente com a escolha do Papa Leão XIV. Portanto, para os americanos, mesmo os católicos mais tradicionalistas nos Estados Unidos, esta não foi uma boa notícia. E o Papa Leão XIV já está a ser apresentado até como um contrapoder ao próprio Trump. Ele é obviamente americano, mas tem portanto, teve muitos anos no Peru, como sabemos, e também a sua própria origem familiar remonta à Espanha, e já foi feita esta piada de que Trump detesta todos aqueles que falam espanhol, e foi calhar um Papa que falou italiano e espanhol, e portanto pode usar um pouco a sua influência para ser, de certa forma, esse contrapoder. Em relação ao seu papel diplomático, em tudo o que seja negociações de paz, pode parecer, se calhar, um bocadinho exagerado da minha parte, mas eu tenho esperança que este Papa faça uma continuação dos esforços do Papa Francisco no sentido de incluir mais mulheres e dar maior visibilidade às mulheres na Igreja, porque é preciso que as mulheres, tanto na área religiosa, mas também na mediação de paz, só 16% são mulheres em processos de mediação de paz, porque muitas vezes... Esse também é bastante fraturante. Acha que o Papa vai encontrar resistência interna? Irá, com certeza, mas eu acho que o Papa Francisco já abriu aqui caminhos nesse sentido. Não estou a dizer que as mulheres vão ser ordenadas padre a curto prazo, mas de facto acho que ele poderia ter esse papel de um maior equilíbrio e de abrir a porta para que as mulheres tenham um posicionamento mais forte dentro da Igreja Católica, porque isso serve também como exemplo para outras realidades e, como dizia, mesmo nas próprias negociações de paz, mesmo as equipas que são organizadas pelas Nações Unidas, eu acho que fazia falta também este equilíbrio, porque a visão das mulheres e a sua experiência poderia contar muito mais para encontrar, às vezes, soluções. José Manuel, o Papa Leão XIV, na primeira missa que celebrou com os cardeais, fala da necessidade da Igreja
responder aos desafios da modernidade. E passo a citar em contextos como a tecnologia, o dinheiro, o sucesso, o poder e o prazer. Ora, numa sociedade como a de hoje, esta missão parece quase impossível. Não, não é impossível. Eu não sou ludita. Atenção, eu gosto da tecnologia. A tecnologia faz parte do ser humano. Portanto, são os desafios que temos. Deixe-me dizer, eu sou católico, eu não sei, quer dizer, como o Espírito Santo influenciou os cardeais na escolha do Papa, eu não sei, lá saberá o Espírito Santo. Mas a verdade, se analisarmos em 21 séculos de história da Igreja, nunca nos fez tanta falta um Papa americano. E sabe porquê? Os Papas, atenção, o Papa, independentemente de ser uma religião, é uma voz que tem peso, é uma voz escutada, é uma voz que induz mudança. Porquê? Porque ele é um americano de Chicago. E ele vai, eu faço até um contraponto. Mas há aqui a diferença de um americano de Chicago e um americano de outro sítio. Não, é um americano, é um americano. Eu acho que é capaz é um americano. E de Chicago tem também... Ricardo concorda, por ser Chicago é diferente. Sim, tem uma nuance. E sabe que eu faço um paralelismo. Este Papa pode vir, nós nem sempre escolhemos, isto não é regra esquadro, este Papa pode vir a ter uma importância geopolítica como teve João Paulo II. João Paulo II foi um Papa crucial no fim da Guerra Fria. A força que ele deu às populações do leste. Polaco. Sim, mas na altura, eu recordo-me, isto é da nossa geração, o Papa João Paulo II foi verdadeiramente o Papa mais importante do ponto de vista geopolítico, porque deu uma força àquela zona da Europa que combatia o totalitarismo da União Soviética. O Papa americano, que ainda por cima Donald Trump não gosta dele, J.D. Vance, que até agora é um convertido ao catolicismo, também não deve gostar muito dele, vai dar força. Ele foi muito claro. Veja que eu penso que foi a primeira intervenção do novo Papa, Leão XIV, eu não sei se foram 12 ou 14 apelos à paz. Foi no mesmo dia em que o Putin veio dizer que está disponível, não estou a fazer essa ligação. Mas a verdade é que este Papa disse claramente qual é a prioridade dele, é a paz. Portanto, Ricardo, podemos ter aqui um contrapoder. Não, eu penso que eu acho que não há, quer dizer, neste momento há um segundo americano que é mais conhecido, que é tão conhecido no mundo como é o Presidente Trump, que é o Papa Leão XIV. E, portanto, eu acho que este aspecto, eu acho que, como se costuma dizer, Deus escreve certo por linhas tortas. E eu penso que aqui talvez o Espírito Santo tenha tido alguma influência também. O programa vai ficar por aqui. Quero agradecer de novo aos meus convidados por terem aceitado o nosso convite. Um especial obrigado a si que está desse lado por nos ter feito companhia. Se quiser deixar as suas sugestões ou comentários, escreva-nos para bruxelasmeuamor@euronews.com. Quanto a nós, voltamos em breve com mais notícias, já sabe, sempre em português, aqui na Euronews, porque Portugal também tem uma voz na Europa. Fique bem, até lá.